Que a paz esteja sempre com todos vós. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Boa noite para aqueles que assistem esse vídeo à noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Israel. Estive no princípio de toda a história deste mundo e agora estou no fim. Vim para vos dar toda a verdade, entregar para vós aquilo que o homem destruiu. Por isso eu fim. E hoje, mais uma vez, falaremos da verdade. Comentaremos um vídeo de um pastor muito famoso, que ele fala algumas coisas das quais não são verdadeiras. Mas para que nós possamos entender isto, e isso não ser vamos dizer assim, um atentado ou algo que vá ferir o ego do pastor, eu queria esclarecer uma coisa bem breve, bem rápida. Eu não tenho nada contra a pessoa do pastor, nem o que ele, vamos dizer assim, o que ele determina nos seus ensinamentos. Não. Aqui eu estou contra as palavras, porque as palavras elas são do Todo-Poderoso Yah e de seu filho Yeshua. Então, quando uma palavra é contra aquilo que é verdadeiro, aí sim eu tenho que me impor. Porque se eu falo da verdade, eu tenho que esclarecer para todos o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. E por isso eu queria trazer aqui uma mensagem inicial, vamos dizer assim, uma advertência que meu Senhor fez para uma igreja. E no final eu comentarei o porquê desta mensagem. Observe o que diz na mensagem para a igreja de Laodiceia, que está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Mensagem para a comunidade do Mashiach, em Laodiceia. Uma advertência. Escreve ao anjo, mensageiro, da comunidade do Mashiach que está em Laodiceia. Isto diz o Mashiach, a testemunha, o fiel, o verdadeiro, o príncipe da criação, do Todo-Poderoso Yah. Eu conheço tuas obras, que não és quente nem frio. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, posto que és morno, e não é quente nem frio, eu te vomitarei do meu reino. Porquanto dizeis, sou rico, e eu me enriqueci, e não tenho necessidade de coisa alguma. Não sabes que és pobre, miserável, digno de pena e nu? Eu te aconselho que adquiras de mim ouro provado por fogo, para que seja rico, e uma veste branca para vestir-te, e que não se exiba a vergonha de tua nudez, e unguento para ungir teus olhos, para que possa ver. Eu repreendo e disciplino a todos os que amo. Portanto, seja zeloso e te arrepende. Eis que estou à porta e chamo. Se alguém escuta a minha voz e abre a porta, eu entrarei com ele, e comerei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, lhe considerei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci, e me assentei com meu Pai, o Todo-Poderoso Yah, em seu trono. O que tem ouvidos, entenda o que o Espírito de Santidade diz às comunidades. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como disse o nosso Mashiach, a todos aqueles que ele ama, ele repreende e disciplina. Mas eu sei que para muitos líderes religiosos, essa disciplina e esse, vamos dizer assim, esse repreendo, ele é muito complicado de se entender. A disciplina, aquilo para te trazer para o lugar certo novamente, para aqueles que já se acham os conhecedores da verdade, eles não são humildes de reconhecer que eles estão no erro. E por isso é muito difícil entender essa conexão com o elo da verdade. Muito difícil. Porque eles já vivem as suas baixas paixões mundanas. E por isso a corrupção de Satanás entra em seus corações. E eles não conseguem compreender que eles são apenas uns fantoches de Satã. E por isso
eles não se arrependem de seus caminhos. Acham que são donos da verdade e, no fim, infelizmente, não são. São apenas, como eu vos disse, fantoches de Satanás. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, espero que isso seja um bálsamo tanto para aqueles que buscam verdadeiramente a verdade, e também que o pastor que se essa mensagem chegar a ele, que ele pare um pouco e observe o que está fazendo. Espero que esse vídeo seja de uma forma, vamos dizer assim, gratificante e enriquecedora para todos vós. Então vamos lá para o vídeo do pastor. Quer dizer que o templo agora não tem mais valor, porque agora nós somos o templo, então vamos embora. Meus irmãos e minhas irmãs, o que o pastor faz aqui é um deboche com a palavra do Todo-Poderoso. E isso é muito perigoso. Isso nós temos que tomar muito cuidado. E o porquê que eu estou vos falando isso é porque, infelizmente, eu acho que por causa de tentar defender aquilo que não tem defesa, ele usa essa expressão, vocábula, meia de deboche, só que ele não observa contra quem ele está falando, contra quem ele está debochando. Porque o que ele está falando aqui é muito grave, porque ele está falando contra a palavra do Mashiach e contra a palavra do Todo-Poderoso. Mas eu vou explicar para vós o porquê que eu estou falando isso mais à frente. Vamos ver o que o pastor tem ainda o que falar. Por que Pedro e João, Jesus já era assunto dos céus, o Espírito Santo já tinha sido derramado, por que Pedro e João subiram a hora nona, a hora da oração, no templo? Para quê? Se o templo não tem mais valor nenhum, já que eles são o templo do Espírito Santo. Agora para casa cair de vez. Para que Pedro e João, como ele diz, Shimon Kefá e Ayã, subiram na hora nona, ou nas 3 da tarde, como é dito em outras escrituras? Por que eles subiram nesta hora? É simples, a resposta é simples. Para ensinar. Para ensinar. Porque antes deste ato de Pedro e João, como é dito, antes deste ato, nosso Senhor vem até eles e diz a eles, dá uma ordem a eles: vão e apregoai o evangelho do reino a toda criatura, a todos os povos, a todas as nações, em todo o mundo. Foi uma ordem. E essa ordem eles estavam cumprindo. Porque nosso Senhor também disse: aquele que tiver, lhe será dado, e lhe será acrescentado, e terá até transbordar. Mas aquele que não tiver, até aquilo que tiver lhe será tirado. Então, Ayã e Shimon Kefá, conhecido como Pedro e João, subiram para ensinar aquilo que eles tinham dentro de vossos corações. Então, quando eles vão até vamos dizer assim, a sinagoga, eles nem entram, vamos dizer assim, logo no início, eles nem entram, eles ficam na entrada, vê aquele homem coxo, fazem o milagre do homem coxo, entram no templo com o homem coxo, depois saem do templo e ficam no pórtico chamado Shilomon ou Salomão, como é conhecido. E o que era o pórtico? O pórtico era uma cobertura que ficava na frente do templo. Ou seja, eles nem entraram e ficaram a orar no templo. Não. Eles sobem na hora da oração. Perfeito. Para fazer o que eu vos disse, ensinar. E aí eles entram no templo com o homem coxo para que todos aqueles que estavam no templo testemunhassem o que aconteceu. E depois eles saem do templo e ficam no pórtico.
E isto é dito de forma clara na Escritura. Eu vou trazer para vós agora a Escritura. Observe o que diz. E aí vós entenderão tudo o que eu estou vos dizendo. Atos, capítulo 3. Cura milagrosa de um coxo. Sucedeu que enquanto Simão Cefas e João subiram juntos ao templo, à hora da oração, que era às 3 da tarde, eis que um homem coxo, desde o ventre de sua mãe, era carregado por alguns homens, que tinham o costume de trazê-lo e pô-lo à porta do templo, que se chamava Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam no templo. Vendo este a Simão e a João, que estavam no templo, lhes pedia que lhes dessem uma esmola. Então, vendo Simão e João, lhe disseram: olhe para nós. O homem, esperando receber deles algo, olhou para eles. Simão lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, te dou. Em nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então tomou pela mão direita, fez com que se levantasse, e seus pés e suas pernas se firmaram imediatamente. E de um salto se pôs de pé, e andou e entrou no templo com eles, caminhando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o via caminhar e louvar a Deus, e reconheceram que se tratava do mesmo mendigo, que diariamente se sentava à porta chamada Formosa, para pedir esmola, e se encheram de assombro e de admiração pelo que lhe sucedera. E apegando-se a Simão e João, o povo todo correu até eles, cheio de assombro, ao pórtico chamado de Salomão. Então vejam, meus irmãos, como é clara a Escritura. O que eles foram fazer? Foram ensinar. Mas lembrem que eu disse que o pastor falava contra a palavra de nosso Senhor e contra a palavra do Todo-Poderoso Yahvé. Por que eu vos disse isso? Aqui é simples, meus irmãos. É só observarmos o que foi que o nosso Mashiach falou e o que foi que o Todo-Poderoso Yahvé falou sobre o templo. Observe o que diz o nosso Mashiach em Marcos, no capítulo 14, no versículo 58. Nós o ouvimos exclamar: eu destruirei este templo construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei outro, não erguido por mão de homens. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, isso são palavras do Mashiach. Qual era o templo que ele iria edificar? Será que é o templo do qual o pastor está se referindo? O templo, como ele faz, conotação à casa de adoração dele? Observe. Se é uma casa de adoração ao Todo-Poderoso Yahvé, por que ele está sobre o altar? O que deveria estar sobre o altar? Era um pastor? Lógico que não. Mas e o porquê que eu vos disse que ele falava contra a palavra do Mashiach e contra a palavra do Todo-Poderoso Yahvé? Observe. Ele está falando contra a palavra do Mashiach. Agora, observe o que o Todo-Poderoso Yahvé fala em Iermiá, conhecido como Jeremias, no capítulo 7. O Senhor Deus mandou que eu fosse no portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. A mensagem era esta: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem mais nestas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Vós sereis o templo de Yahvé. Se mudarem de vida e pararem de fazer o que estão fazendo, sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não derramem mais sangue inocente neste lugar.
e parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui, na terra que dei para seus antepassados. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto. Depois vêm e ficam na minha presença, no templo do qual se invoca meu nome, e dizem: nós estamos seguros. Acaso esta casa, na qual se invoca meu nome, terá se tornado em um covil de ladrões a vossos olhos? Eis que eu também o vi, declara Iá, o Senhor dos Exércitos. Vão a Siló, o primeiro lugar que escolhi para nele ser adorado, e vejam o que eu fiz ali por causa da maldade de Israel, o meu povo. Vocês têm cometido todos esses pecados de que falei. Eu os avisei muitas e muitas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir. E quando eu chamei, não me responderam. Sou eu, o Senhor, que está falando. Por isso, a mesma coisa que fiz com Siló, vou fazer com este templo em que vocês confiam. O que fiz em Siló, vou fazer neste lugar, que dei a vocês e aos seus antepassados. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, como é grave quando nós não conhecemos o que nós estamos dizendo. A palavra, ou seja, o deboche do qual o pastor fez no início, dizendo: agora vocês são o templo do Espírito Santo. Quem foi que disse isso para nós, que nós éramos o templo? Foi o próprio Todo-Poderoso Yah. E quando ele debocha dessa palavra, ele está debochando do próprio Todo-Poderoso Yah. E veja como isso é grave. Aqueles que se dizem guardador da lei divina, falam da palavra divina, agora debocham dela. Como podes isso? Isso é muito grave. E eu não vou dizer para vós que este pastor ele não tem conhecimento, porque ele tem conhecimento da palavra. É só ver os vídeos dele. Ele fala decorado alguns textos na sua cabeça. Então ele tem conhecimento da palavra. Mas e por que esse homem não muda a maneira de entender as coisas? Por que ele não vê a verdade como ela é? Infelizmente, meus irmãos, porque o caráter ele já está corrompido com os prazeres mundanos. E esses prazeres mundanos faz com que eu tropece nas Escrituras. Porque nosso Senhor nos disse também que nós não poderíamos servir a dois senhores, ou serviremos a um ou outro. Porque se eu sirvo a um, eu odeio o outro. E veja que isso é impressionante, como é claro aos nossos olhos isso. Quando eu sirvo ao dinheiro, eu vou desdenhar aquele que me deu a vida, infelizmente. E a Escritura ela fica ainda mais clara quando eu olho o nosso Mashiach e ele diz assim, quando tu orares, não faça como os hipócritas, os fariseus, os saduceus e todos aqueles que gostam de orar em pé nas sinagogas, mostrando para os homens que eles estão orando. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ora em secreto, porque aquele que te vê em secreto te recompensará em público. Opa, peraí. Então, para mim orar, eu não preciso ir para templo algum? Não. O que foi que o Todo-Poderoso Yah disse pela boca de Jeremias? Quando ele diz assim, não, em Jeremias, no capítulo 29, vós vão ver ele dizendo
de forma clara estas palavras. Ele diz bem assim, ó, sobre a palavra dos profetas falsos, não deem ouvido, porque as minhas obras, elas são de paz e não de calamidade. Observe isso. E mais à frente, no capítulo 12 e 13, ele vai ser mais claro ainda, quando ele diz assim, ó, quando tu quiseres invocar a mim, clama de todo o teu coração, de todo o teu ser, com todas as tuas forças, e eu te responderei. Quando me invocar desta forma. Olha só. E por que agora eu acredito em palavras vãs? Por que agora eu tenho que estar debaixo de um invólucro de pedra, do qual, como é descrito na escritura de Jeremias, o templo, isso não é nada. Não é nada. Se eu não faço as boas obras, se o meu coração é perverso, não adiantará de nada. Não adiantará. Isso são as palavras do Todo-Poderoso Yah para conosco. Mas vamos mais à frente. Vamos ver o que o pastor tem ainda a nos falar. Mais de 50 anos depois da descida do Espírito Santo e da ascensão de Cristo, Atos 22, 17, Paulo, quando chegou a Jerusalém, foi orar no templo e foi arrebatado. 50 anos depois, mais de 50, da descida do Espírito Santo, se o templo não tem mais valor, por que Paulo foi para o templo? Tá. Você vê que as pessoas ficam gritando glória a Deus, glória a Deus. Aí ele se enche de orgulho da palavra que ele está dizendo. Por que Paulo foi orar no templo? Primeiro eu tenho que saber quem é Paulo. E ver se Paulo tem relevância naquilo que o Mashiach e que o Todo-Poderoso Yah me ensinou. Se eu tenho Paulo como referência, aí sim, ele tem relevância para mim. Mas se a minha referência está no Todo-Poderoso Yah e está no Mashiach, quem é Paulo para que eu observe o que ele faz ou o que ele deixa de fazer? Mas vamos lá. Vamos observar como os olhos do pastor. Paulo foi um apóstolo igual os demais, tirando os discípulos. Paulo não viveu com o Mashiach. Paulo não sabia de coisas das quais só os discípulos sabiam. Mas o que Paulo fala a respeito do qual ele está falando, ou seja, deste templo? O que Paulo fala? Observe o que diz Paulo na carta de Coríntios, no capítulo 6. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, orem a Deus com o seu corpo. Também Paulo diz em Atos, no capítulo 17, no versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Então, peraí. O que Paulo foi fazer então na hora da oração, ou seja, como ele disse? O que ele foi fazer lá? Se o próprio Paulo testifica das mesmas coisas do Todo-Poderoso Yah e de seu filho nestas passagens. Peraí, tem alguma coisa errada. Veja que isso é um elo de interpretação do pastor. Por que ele está interpretando dessa forma? É claro, meus irmãos, é um império.
Se eu perder esse mecanismo, ou seja, se essas pessoas entrarem em consciência que estão aprisionadas, que são escravos daquele sistema, elas começam a se romper dele. Porque se eu busco apenas a palavra, ou seja, se eu busco a minha salvação, se eu quero ser um ser melhor, eu não preciso de um invoco de pedra. Não preciso. Basta eu conhecer a verdade. Por isso nosso Senhor disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se essa verdade ela está me aprisionando em um lugar, não é verdade. É uma mentira. Se eu tenho a verdade, ela me liberta e não me aprisiona. Como o nosso rei nos fala: eu vos dei asa para que voem. Olha só que beleza de palavra. Mas agora eu acredito nessas coisas. Nesses, vamos dizer assim, líderes dos quais, como diz o nosso Todo-Poderoso Yah, as obras são de calamidade e não são de paz. Mas vamos mais à frente e ver o que o pastor tem para nos falar. Preste bastante atenção cuidadosamente. Preste atenção. Porque o templo, sejam casas que foram transformadas em templos, ou sejam templos construídos exclusivamente dedicados, porque eles são importantes. Primeiro, as casas foram estabelecidas porque não se podia construir templos. Era uma perseguição. Como é que começou a maior igreja evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus? O templo nas casas. Agora calma, até hoje, tenta abrir um templo na Arábia Saudita. Vai abrir um templo na China e nos países... E o que é interessante é o telão que ele está mostrando ali atrás. Alguns erros teológicos. É impressionante. Mas, vamos lá. Comunistas. Então onde é que se reúne a igreja? Nas casas. Agora preste atenção. As casas que foram transformadas em templos e os templos construídos, porque nós passamos para um outro patamar, se pode fazer um templo, deixa a casa do irmão João, a casa da irmã Maria, e vamos fazer um lugar exclusivo para culto a Deus. Agora, qual a importância do templo? Seja casas ou sejam templos construídos? Para cumprir o propósito da igreja. Só existe igreja onde tem corpo, membros. O que é corpo? Conjunto de membros interdependentes. Quando Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, quando ele está falando, fazendo uma analogia do corpo humano com a igreja, o que ele está ensinando? Fígado, baço, coração, rins, fora do corpo apodrece. Tem que estar ligado. O fígado tem mais de 200 funções, mas ele só presta se estiver ligado no corpo. Não existe igreja online. A igreja tem que ter ligação com outras pessoas. Ok. Então, vamos lá analisar o que o pastor nos falou agora. O corpo sem o fígado, ou seja, o fígado saiu do corpo, ele permanece vivo, o corpo? Sim ou não? Por algum tempo, sim, mas ele vai morrer. Se não houver um transplante, ele irá morrer. Então toda aquela história, vamos dizer assim, tudo aquilo que foi semeado pelo Mashiach morrerá, porque um membro saiu do corpo. Quando Paulo faz essa analogia do corpo, ele esqueceu o que o Mashiach nos ensinou. Por quê? O que o Mashiach nos falou? O Mashiach disse que ele é a videira verdadeira. O ramo
não pode produzir frutos se estiver fora da videira. Opa, peraí. Mas a videira sem o ramo, ela continua sendo a videira. Mas o corpo sem o coração, ele morre, deixa de existir. A palavra do Todo-Poderoso Yah e do Mashiach permanece até os dias de hoje. Se fosse um corpo, morreria. Mas não é. Não foi isso que foi plantado. Foi uma semente. E essa semente, ela cresceu e floresceu. E cada um de nós somos um ramo desta semente. Mas como disse o nosso Senhor, se o ramo não produzir frutos, será cortado e lançado fora. Mas se produzir frutos, será podado. Quando ele diz que qual é a função da igreja, eu vos pergunto, e é simples de responder, qual é a função da igreja? A função da igreja era levar a mensagem do Evangelho do Reino. Esta é a função da igreja. Quando ele diz que não há igreja online, ele está se contradizendo com as suas palavras. Por que ele aposta na inserção de imagem e vídeo? Veja que o que eu agora estou comentando é um vídeo. E se ele acha que não há igreja online, há uma contradição na sua própria palavra. A igreja, eles eram os mensageiros. Não existia essa nomenclatura igreja, não existia. Eram mensageiros da paz. Veja que, quando você vê as admoestações do Mashiach às igrejas, ele fala para uma pessoa. Ou será que Jezabel era a mulher da igreja? Lógico que não. Era a mulher de um mensageiro da igreja. E por que eu não entendo assim? Por que eu tenho que entender que a igreja é esse invólucro de pedra? Isto foi estipulado pela igreja. Porque era uma espécie de manipulação para domínio da sociedade. Já ouviu aquele ditado, quando eu não consigo vencer meu inimigo, eu tenho que me unir a ele? Assim foi feito. Mas e como é que eu descubro essas coisas? Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, só através da verdade, mas a verdade absoluta. E como eu consigo essa verdade, meu irmão? Buscando ela. Como disse meu Senhor, buscai e acharei. Bater a porta e se abrirá para vós. Porque todo aquele que busca, encontra. Veja só. E por que eu não entendo desta forma? É simples, meus irmãos. Porque há uma manipulação mental, intelectual, em cima de todos nós. Mas e por que eu me deixo me levar por essas coisas? Porque eu também desejo essas coisas. E as forças, elas se atraem uma com as outras. Não é aquilo que dizem, os opostos se atraem. Não, se atraem. Dá choque. Una um positivo com um negativo para ver o que vai dar. Mas a força, quando ela é idêntica uma à outra, elas se unem. E você não vai entender por que isso acontece e eu não percebo. Por que eu vivo esta falsa esperança e eu não consigo entender de outra forma? Porque, como eu vos disse, são manipulações das quais eu quero que seja assim. É mais fácil para mim. Muito mais fácil. Mas vamos observar e vamos finalizar esse vídeo com um texto do qual o Todo-Poderoso Yah
revela através da boca de Malaquias, conhecido como Malaquias. Observe o que diz o Todo-Poderoso Yah pela boca de Malaquias, ou seja, Malaquias. Malaquias, capítulo 2. Corrupção do sacerdócio. Ouvi agora este mandamento que a vós dirijo, ó sacerdotes. Se não o quiserdes escutar, e se não lhes prestardes atenção, para glorificar meu nome, declara Yah dos exércitos. Farei recair sobre vós uma pena que transformará em maldição vossa bênção. Sim, eu as maldirei, porque não abris o vosso coração a meu mandamento. Por vossa causa impedirei as sementes de brotar. Farei recair sobre vossos rostos a imundície de vossos sacrifícios, em consequência de vossos pecados. Sabei que vos enviei este mandamento, para que minha aliança com Levi possa continuar, declara Yah dos exércitos. Minha aliança de vida e paz lhe concedi, pelo temor que me demonstrou e pelo respeito que manifestou por meu nome. O ensinamento da verdade estava em sua boca, e não havia injustiça em seus lábios. Andava comigo em paz e retidão, e a muitos afastou da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem salvaguardar o conhecimento, e de sua boca deve o povo buscar os ensinamentos, pois ele é o mensageiro de Yah dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, e a muitos fizestes tropeçar no caminho do cumprimento da lei, por vossa causa de vosso ensinamento, e assim corrompestes a aliança de Levi, declara Yah dos exércitos. Por isso vos tornei repulsivo perante todo o povo, porque não seguistes meus caminhos e deturpastes meus ensinamentos. Observe, meus irmãos e minhas irmãs, como é clara as Escrituras, como é perfeito quando conhecemos a verdade. Observe que anteriormente a tudo que hoje nós vivemos, os sacerdócios já eram corruptos, já tinham a corrupção em seus olhos. E, infelizmente, isso não seria diferente hoje. Não seria. Porque é um mecanismo de manipulação da qual é imperceptível aos nossos olhos. Por isso nosso Senhor diz que aquele que era parecido, mas não é, e se tornou algo semelhante, mas nunca será. Ele é aquele que traz a maldição para o mundo. Todo aquele que fala contra a palavra do Todo-Poderoso Yah faz aliança com os reinos das trevas e não com os reinos da luz. E por isso hoje nós não compreendemos mais a verdade como ela é, perfeita, simples e bela. Nós compreendemos como os pastores querem que nós compreendamos, mas isso não é verdadeiro. Se eu vos falo da verdade, eu tenho que deixar a voz livre, porque a verdade, ela te deixa livre. Por isso, como eu já vos disse, nosso Senhor nos ensinou assim. Quando eu conheço a verdade, nada me aprisiona. Eu não necessito de nada, de ninguém, para que eu conheça em profundidade o querer do Todo-Poderoso Yah. Não preciso. Basta eu conhecer a essência dele. O que ele quer de mim. Mas como eu conhecerei isso? Se eu estou acorrentada em um lugar do qual não me deixa nem sequer observar outros livros. Por que eu não devo ler o Alcorão? Por que eu não devo ler a Torá judaica? Por que eu não devo ver o Talmud? Por quê? Porque isso pode trazer confusão em sua mente. Não, não trará. Por que não trará?
Porque a minha base, o meu alicerce, está nos mandamentos de meu Senhor. Nos mandamentos do Todo-Poderoso Yah. Nos ensinamentos do Mashiach. Este é meu alicerce. A minha casa está sendo construída em cima de rocha, das pedras da lei. Então todo ensinamento que vem contra a lei divina, seja anatema, seja deixado de lado. Mas como eu saberei que ensinamento é bom ou ruim, se eu não posso examinar determinadas escrituras? Eu não posso. Por quê? Porque o pastor disse que eu não posso. Se eu não consigo, se eu não sou permitido a examinar outras escrituras, como eu conhecerei da verdade? Como eu farei isso? Não tenho como. Mas isso, meus irmãos e minhas irmãs, é o que é pregoado hoje em todas as doutrinações. Para manter escravo o ser, é necessário que assim seja. Mas como disse nosso Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, por estar comigo até o final deste vídeo. Eu quero pedir para que vós, aqueles que não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal. Se esse vídeo foi relevante para vós, dê o joinha aí, que isso é bom para a plataforma, indicar este vídeo para outras pessoas que necessitam conhecer da verdade. Por isso, eu peço para que todos vós compartilhem este vídeo, para que muitos sejam libertos. Que a paz do Todo-Poderoso Yah e de seu Filho Yeshua esteja sempre em vossos corações. Servi ao Todo-Poderoso Yah de todo o vosso coração, com todas as vossas forças, de todo o vosso ser, com todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma. Rendei glória àquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, pois é chegada a hora de vosso juízo. E que assim seja. So